Oi meninas, tudo bem? Fui responder a tag que a Adri, da Adriana Makes, mandou pra mim, que é a tag toda dica, tá? Primeira pergunta é: qual é a base que você mais gosta? Bem, eu não costumo utilizar base, pó compacto, nada disso. Então, o que eu faço? Para tentar dar uma amenizada no meu corretivo, que é um pouco mais claro que o tom da minha pele, eu utilizo essa base da Micabella. Já comentei delas aqui pra vocês, tá? É uma base em pó mineral. E aí, como eu aplico na área dos olhos, aproveito e aplico no rosto inteiro e dá uma matificada. Mas eu não sou de utilizar nem pó, nem base, tá? Não tenho costume. A segunda pergunta é: qual pó que você mais gosta? Então, como eu não costumo utilizar, eu não tenho como citar. Eu tenho alguns pós, eu tenho um pó compacto da Avon, tenho um pó compacto da Elf, mas eu não costumo utilizar, tá? Qual é o corretivo que você mais gosta? Bem, atualmente eu estou utilizando esse da Maybelline, que é o Fit alguma coisa, que eu esqueci o nome, tá? Essa cor aqui é a Light, tá? E eu tenho utilizado todos os dias. Como ele é um pouquinho mais claro que o tom da minha pele, eu acabo utilizando a base para tentar dar uma amenizada nessa diferença, tá? E aí fica com a base, a pele ela fica um pouco mais matificada. Então é bom porque a minha pele é oleosa, né? Qual duo de sombras de sua preferência? Bem, eu gosto muito de um duo de sombras da Vult, que inclusive foi o duo que eu comecei a utilizar quando eu comecei a me maquiar, tá? Que é esse daqui, é o número 4. Ó, eu uso bastante, então eu utilizava esse mais clarinho pra parte lacrimal e um pouquinho até a metade da pálpebra, e esse outro para fazer um esfumadinho. Aí depois eu fui começando a me arriscar mais e peguei algumas coisas um pouco mais escuras, né? Mas isso eu continuo utilizando, inclusive na parte de dar uma iluminada aqui abaixo da sobrancelha. Qual a sombra unitária que você mais gosta? Bem, em princípio eu teria duas, tá? Eu tenho essa da Yes, que é a 3027, que é a Soft Skin, tá? Ela é bem clarinha, eu gosto de utilizá-la também até metade da pálpebra. E eu gosto também dessa da MAC, que é a Soft Brown, ó. Ela fica bem parecida com o meu tom de pele, tá? Eu gosto bastante, tá? Qual a paleta de sua preferência? Bem, além da minha de 88 cores Warm, que eu não vou abrir porque algumas sombras se descolaram e elas podem cair, eu gosto de duas, tá? Eu gosto dessa da NYX, que é a Champanhe Caviar, que eu já mostrei pra vocês também. Deixa eu mostrar pra vocês, tá? E gosto também dessa da MAC, que fui eu, que inclusive quem criei, tá? Que tem 4 cores aqui nessa paletinha, tá? Essa é a Espresso, essa é a Soba, essa é a Retrospec e essa é a Vanilla, tá? Eu gosto muito dessa paleta e se eu tiver que viajar e ir pra algum lugar, eu vou levar essa daqui. Mas eu gosto muito das outras também. Qual é o blush que você mais gosta? Bem, atualmente eu tenho gostado muito do Rosa Nude, da nova linha da Yes Makeup, tá? Ele fica um tom, ele é bastante pigmentado e fica um tom bem legal na pele. E aí eu gosto também do Gingerly, da MAC. Ele é um marronzinho, tá? Bem pigmentado também. E dependendo do tom de pele, ele pode ser até utilizado como um bronzer, tá? Eu gosto bastante desses dois, eu uso os dois todos os dias. Qual é o primer que você mais gosta ou a base de sombras? Bem, o primer que eu utilizo é esse da Farmacos, tá? Quem tiver interesse em comprar, é só mandar um e-mail pra mim ou clicar no link que eu vou deixar aqui na caixa de informações, tá? Porque comprando
qualquer produto da Farmacos e dizendo que foi através do blog Luluzices, você vai ganhar um brinde, tá bom? Gosto bastante desses, ele dura bastante, ele ajuda a potencializar a cor das sombras, além de conseguir manter a sombra sem ter aquele problema de acumular nas dobrinhas e tudo. Eu gosto muito desse, inclusive eu prefiro esse do que o primer da Boticário, tá? Qual o lenço demaquilante que você mais gosta? Bem, eu não uso lenço demaquilante, tá? Mas eu tenho esse daqui, que é da Kiss, que é com chá branco, tá? Para qualquer emergência, eu já tenho esse lencinho também. Qual o demaquilante de sua preferência? Meu demaquilante da minha preferência atualmente é o Bifacil da Lancôme. Eu tenho utilizado todos os dias, mas eu gosto bastante do demaquilante da Maybelline também, porque ele remove toda a maquiagem e não deixa a pele oleosa. Eu acabei esquecendo de pegar o frasco, tá? Mas eu já comentei de ambos inclusive, na batalha de demaquilantes, em comprinhas, em vários outros vídeos. Se vocês precisarem de alguma informação, é só procurar os vídeos aqui no meu canal no YouTube, ou então fazer uma pesquisa no blog que aparece rapidinho, tá? Qual iluminador e bronzeador e o bronzer que você mais gosta? Bem, iluminador eu só tenho um, que é esse da Natura Aquarela, que por acaso eu nunca usei, porque por incrível que pareça, assim, eu não tenho o hábito de usar iluminador, né? Então eu acabo deixando meio de lado, mas eu ainda vou tentar fazer uns testes para ver se eu passo a criar o hábito de utilizar. E o bronzer, bem, além daquele blush da MAC, o Gingerly, tá? Que pode ser utilizado como um bronzer, inclusive para o meu tom de pele. Eu tenho também, mas eu não costumo utilizar, esse da Vult. O meu é a cor número 3, tá? São 2 tons, tem um que ele tem um pouco de shimmer, mas assim, também não costumo utilizar, tá? Qual o melhor delineador de sua preferência? Eu não tenho o hábito de utilizar delineador, eu gosto de usar lápis. Então, na minha busca por lápis bastante pigmentados e que tivesse uma boa fixação, eu encontrei esses dois da Natura. Um é o lápis de longa duração, tá? Ele já tá menorzinho, porque eu já apontei ele algumas vezes. E o outro é o lápis Kajal da Natura, que ele vem inclusive com uma borrachinha para esfumar, tá? E o lápis. O que eu costumo fazer? Esse aqui eu costumo utilizar na linha d'água e esse eu costumo utilizar como delineador, tá? A pigmentação é ótima, a duração melhor ainda, e qualquer um deles utilizados na linha d'água vai durar um tempão, tá? Vale super a pena. Eles são um pouquinho caros, mas vale investimento. Qual o rímel que você mais gosta para a prova d'água ou não, de alongar ou de volume? Assim, eu sou louca por máscara para cílios, né? O rímel. Então, assim, antes eu tava naquela questão de tentar alongar os cílios. Hoje eu tô na questão de dar volume para os cílios, mas tentando fazer um pouco dos dois, né? Uma máscara que eu gostava muito, mas saiu de linha, mas eu ainda tenho e uso de vez em quando, é essa da Avon, tá? Eu gosto dela, ela dá uma alongada nos cílios. Vou mostrar o pincelzinho pra vocês. Já saiu de linha, inclusive. E aí, eu gosto também dessa Super Choque da Avon. O que eu costumo fazer? Deixa eu mostrar o pincel. Essa é pra dar volume, tá? Então, eu primeiro aplico essa daqui, passo algumas camadas dessa da Avon, e depois eu passo qualquer uma da Maybelline. Ou a Pose Perfection, que é aquela que vibra, tá? Ou a Define Lash, que é essa marronzinha, que é essa verdinha, tá? Atualmente eu não tenho feito muita questão de comprar a prova d'água ou não,
mas eu prefiro que não seja a prova d'água, tá? Então esse é o pincelzinho da Define Lash e vou mostrar pra vocês o pincelzinho da Pose Perfection. Que assim, eles são até parecidos, ou melhor, são iguais, né? Eu gosto muito das máscaras da Maybelline. Qual lápis de olho que você mais gosta, a prova d'água e não a prova d'água? Como eu já comentei com vocês, são esses dois da Natura, eu gosto muito e eu acho que eles são a prova d'água, tá? Qual o estojo de pincéis que você mais ama? Bem, eu comecei comprando um estojo de pincéis da Natura, um pequenininho. Depois eu comprei bem antigo. Depois eu comprei um estojo de pincéis que é aquele da Natura Aquarela, mas eu comprei há muito tempo também. Foi com ele que eu comecei a dar os primeiros passos da maquiagem. Depois eu comprei um kit da Sigma. Eu vou mostrar alguns pincéis pra vocês aqui, tá? Não repare que eles estão um pouquinho sujinhos porque eu me maquiei com eles agora, tá? Mas os pincéis, eles são um pouco mais caros do que a gente costuma encontrar aqui no Brasil? Sim. Só que a partir do momento que você investe em pincéis como esses da Sigma, que são pincéis com uma ótima qualidade, que tem todo aquele cuidado de fazer um pincel que seja que não te dê alergias, que evite o acúmulo de bactérias, inclusive, você começa a perceber a diferença na hora de fazer a maquiagem e até na durabilidade dos pincéis. Eu tenho esse kit há mais de um ano e eu nunca tive problema com nenhum desses pincéis, tá? Qual protetor solar pro rosto que você mais gosta? Eu uso esse Minnesol Oil Control da Rock, tá? Pra mim, eu já fiz alguns testes com outros protetores, mas esse pra mim é o melhor. Ele mantém a minha pele sequinha, minha pele é bastante oleosa, ele mantém minha pele sequinha e eu nunca percebi nenhuma mancha no rosto depois que eu passei a utilizar, tá? E aí, qual o hidratante pro rosto que você mais gosta? E o seu tipo de pele. Então, como eu já comentei com vocês, a minha pele é oleosa, tá? Bastante oleosa. E eu tenho utilizado esse da Vichy, que é o Normaderm, tá? Eu gosto bastante dele. Esse, inclusive, já é aquele novo, que é o Triactive. Ele é hidratante, anti-imperfeições e matificante, tá? Então, eu tenho gostado bastante dessa linha. Assim, em princípio eu uso só o hidratante da Normaderm, mas eu já utilizei um pra noite também e eu gostei. Mas eu prefiro investir no hidratante, porque ele deixa a pele sequinha, ajuda a fechar os poros, aqueles poros que acabam ficando abertos, inclusive. Isso aqui tem me trazido um bom resultado, tá? E aí tem uma pergunta que era sobre qual o hidratante para o corpo que você mais prefere, né? Eu costumo utilizar os da Victoria's Secret. Particularmente eu não acho que eles sejam hidratantes, eu uso mais por causa do cheirinho mesmo, porque eu não acho que eles hidratem. Inclusive teve uma época que eu tive um pouco de alergia aos hidratantes, eu precisei ficar um tempão sem utilizar. E aí eu passei a utilizar hidratantes comuns, como da Nivea e outros nacionais, inclusive. Mas assim, eu em princípio eu gosto muito dos hidratantes da Victoria's Secret, mais por conta do cheirinho do que por conta do resultado dele no que diz respeito à hidratação, tá? Eu vou indicar depois alguns canais para responder essa tag, tá? Mas eu agradeço a Adriana por ter se lembrado de mim. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a qualquer um dos produtos que eu tenho apresentado, deixa um comentário aqui no canal ou no meu blog que eu vou responder com o maior prazer para vocês, tá bom, meninas? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!